O tema da mensagem de hoje é o maravilhoso poder do Evangelho. Você pode repetir comigo? Diga, o maravilhoso poder do Evangelho. Diga de novo, o maravilhoso poder do Evangelho. Eu quero, a partir desse tema, lembrar com você por que estamos aqui. Lembrar do propósito de Deus para a nossa existência. Talvez você já tenha algum tempo no Evangelho e precise refrescar a sua memória sobre este tema. Ou você seja novo no Evangelho e precise saber exatamente o que o trouxe até aqui. Ou ainda você tenha entrado nesse templo pela primeira, segunda ou terceira vez e carrega consigo em seu coração uma grande interrogação sobre o propósito da sua existência e sobre esse desejo silencioso por algo maior, por significado, por completude. De um jeito ou de outro, seja qual for a sua condição, esta é uma mensagem sobre a qual todos precisamos refletir sempre. Então que Deus nos abençoe grandemente com a manifestação do poder da sua palavra em nossa mente, em nossos corações, nos convencendo e convertendo o nosso coração a Ele. Se você deseja isso do fundo do seu coração, diga amém. Amém, assim seja. Para que a gente entenda claramente o maravilhoso poder do Evangelho e o propósito de Deus para a nossa existência, é importante voltar ao início de tudo. É importante voltar ao início de tudo para observar a intenção de Deus quando Ele criou o homem. Compreender a teologia bíblica e o que ela entende como o propósito de Deus para a humanidade. E é importante que se comece do começo, porque a origem determina o destino. A origem determina o destino. E compreender como Deus nos criou, porque Deus nos criou, necessariamente afeta o nosso entendimento sobre para onde estamos indo. O que estamos fazendo aqui e qual é o nosso futuro no Senhor. E veja, ao longo de toda a Bíblia, nós identificamos como o propósito de Deus para a existência humana que o homem pudesse se relacionar pessoalmente com Ele, que o homem pudesse representá-lo frente à sua criação e que o homem pudesse render-lhe glória com a sua vida. E esses três grandes significados, eles estão revelados ao longo de toda a Bíblia. Só acho que nós vamos ver alguns versículos juntos aqui e nos deliciar com o maravilhoso poder do Evangelho. Bom, em primeiro lugar, o homem foi criado para refletir a imagem de Deus. E isso está revelado em Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Você conhece bem o texto. Esse texto bíblico declara que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso implica que a humanidade tem a responsabilidade de representar a Deus na criação, agindo diretamente como seus vice-regentes. Deus nos criou com a responsabilidade de administrar, de reger, de gerenciar a sua criação. Deus nos criou e repartiu conosco o seu governo, para que pudéssemos representá-lo frente à sua criação, cultivando a sua criação, cuidando da sua criação, de forma a refletir o caráter de Deus. Foi isso que Deus incumbiu o homem de fazer no Jardim do Éden. E nós vamos refletir sobre isso aqui. Depois da queda, esse propósito, essa responsabilidade foi corrompida. Mas essa era a vontade de Deus ao nos criar. Nos criar para refletir a sua imagem. Nos criar para dividir conosco o seu governo, o seu domínio sobre a criação. Deus também nos criou para um relacionamento pessoal com Ele. Olha que maravilhoso, irmão. Desde o Éden nós vemos Deus se relacionando diretamente com o homem. Ao longo de toda a Bíblia, nós vemos muitas vezes Deus se manifestando pessoalmente, manifestando o seu desejo de se relacionar pessoalmente com o homem. Então o propósito de Deus
para o homem não era apenas funcional, não era apenas que o homem dominasse a terra, não era apenas que o homem o representasse frente à sua criação como um vice-regente, como um administrador, um gerente. Não, não. O propósito de Deus era também relacional. Porque Deus desejava comunhão com o ser humano. E essa comunhão, ela é central na narrativa bíblica. E se torna ainda mais clara na redenção que Deus operou por todos aqueles que creem em Cristo Jesus através da obra da cruz do Calvário. Deus nos criou para um relacionamento pessoal com Ele. Sabe, muitas vezes nós confundimos espiritualidade com religiosidade. Não é? Nós confundimos os aspectos desse relacionamento pessoal que Deus deseja com o homem, com os preceitos, os dogmas humanos para as religiões, quaisquer que sejam. E nós precisamos sempre nos lembrar que o cristianismo não é uma religião como todas as outras são. Porque o cristianismo não fala somente sobre um modelo de fé, não fala somente sobre um punhado de regras, um código, um protocolo moral, de conduta, de comportamento. O cristianismo fala sobre um relacionamento pessoal com um Deus vivo. Um Deus vivo, um Deus que está vivo. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou. Está vivo para viver naquele que nele crê. Viver com aquele que nele crê. Viver para aquele que nele crê. Deus nos criou para um relacionamento pessoal com Ele. Veja, por exemplo, o que diz a Bíblia em João, capítulo 17, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. A Bíblia diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna está no conhecimento de Jesus Cristo. E é importante nós entendermos ao que a Bíblia se refere com esse verbo conhecer. Porque para nós hoje, conhecer é quase um sinônimo de saber sobre. Não é? Então as pessoas sabem algumas coisas sobre alguém, sobre uma determinada circunstância, um lugar, um objeto, e julgam que conhecem aquilo. Mas não é esse tipo de conhecimento a que a Bíblia se refere. Quase todas as vezes que essa palavra, quase todas as vezes que esse verbo conhecer aparece na Bíblia, que o verbo conhecer aparece na Bíblia, ele está se referindo ao ato sexual entre um homem e uma mulher. E obviamente você é inteligente para saber que a Bíblia não está se referindo ao ato sexual entre o homem e Deus, mas está se referindo ao mais alto nível de intimidade e comunhão que alguém pode ter com outro alguém. E o que Deus deseja conosco é exatamente isso. Uma intimidade profunda em que possamos conhecê-lo como Ele é, em que possamos ser quem realmente somos diante dEle, nesse relacionamento de amor, nessa aliança de amor. Esse é o propósito de Deus para o homem. E esta é a palavra de Deus para nós. Esta é a vida eterna. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. Em terceiro lugar, Deus criou o homem para glorificar a Deus. Deus criou o homem para glorificá-lo. Todo o propósito da criação, e especialmente da criação do homem, culmina na glória de Deus. Isaías capítulo 43, versículo 7. Isaías capítulo 43, versículo 7 diz assim: todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Palavras de Deus na boca do profeta Isaías. Todo aquele que é chamado pelo meu nome, quantos chamados pelo nome do Senhor estão aqui nessa noite? Todo aquele que é chamado pelo meu nome, a quem criei, diz o Senhor, para a minha glória.
a quem formei e fiz. Deus nos criou para a sua glória. O homem foi criado para viver de modo que reflita, que proclame, que celebre a majestade e a bondade de Deus. Para isso nós fomos criados. Para isso nós fomos criados. Então veja, fomos criados para refletir a imagem de Deus, fomos criados para nos relacionar com Deus, fomos criados para glorificar a Deus. Em quarto lugar, fomos criados para viver em obediência e fidelidade a Deus. A presença de mandamentos no Éden, como nós lemos na narrativa da criação em Gênesis, quando Deus dá ao homem a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, indica que o homem foi criado com a capacidade de responder a Deus em amor e obediência. Deus nos criou com essa capacidade, está em nós a capacidade de corresponder a Deus em amor e obediência. E a obediência a Deus, ela é a expressão de confiança, é a expressão de submissão ao seu senhorio. É sempre importante lembrarmos isso, irmãos, porque a nossa confiança no Senhor, a nossa submissão ao Senhor, ela está diretamente ligada à nossa capacidade de obedecê-lo. Por isso Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja, Jesus poderia ser genérico, para se referir ao amor entre Deus, Pai, e os seus filhos. Mas ele disse: não, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que Jesus está ensinando ali, ensinando aos seus discípulos ali, irmãos? Jesus está ensinando aos seus discípulos que o nosso amor ao Senhor, a nossa submissão ao Senhor, a nossa fidelidade ao Senhor, a nossa confiança ao Senhor, nossa confiança no Senhor está diretamente ligada à nossa capacidade de obedecê-lo, a nossa disposição para obedecê-lo e a nossa iniciativa de obedecê-lo, de ser fiéis a ele. Em quinto lugar, o propósito de Deus para a existência do homem era que o homem pudesse cumprir uma missão no mundo. Em Gênesis 1:28 está registrado o que nós chamamos de mandato cultural, quando Deus dá ao homem a autoridade para subjugar a terra, para liderar na terra, para representá-lo para representá-lo com uma autoridade concedida pelo Senhor diante da sua criação. Isso mostra que o homem foi chamado para encher a terra, para sujeitá-la, nas palavras do próprio Deus. Isso aponta para um propósito missional. Isso fala de uma missão. Já desde a criação nós vemos esta missão revelada por Deus ao homem, como parte do seu propósito, como parte do motivo por que o homem foi criado. Expandir a ordem, a beleza, a glória de Deus, do Éden para o mundo. O que seria plenamente restaurado em Cristo e através da igreja. Nós não precisamos ler agora, mas isso está também evidenciado em Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Veja, de maneira muito sucinta, eu te dei aqui 5 motivos porque fomos criados por Deus. 5 motivos que representam o propósito de Deus para a nossa existência. Então, quando você pensar em por que você existe, quando você pensar no sentido, no significado da sua existência nesse mundo, você precisa se lembrar desses 5 pontos. Você precisa se lembrar que você foi criado à imagem de Deus. Você precisa se lembrar que você foi criado para um relacionamento pessoal com Deus. Você precisa se lembrar que você foi criado para glorificar a Deus, para viver em obediência e fidelidade a Deus e para cumprir uma missão no mundo. Mas você sabe, a história nos conta que o desvio do homem em relação a esse propósito ocorreu por meio da queda, pecado original. Isso está registrado lá em Gênesis capítulo 3. Deus havia dito ao homem que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Então Satanás vem na serpente e engana a Eva, e Eva come do fruto e dá o fruto ao Adão. Adão come do fruto, eles desobedecem a Deus ali. Isso é o que nós chamamos de queda, isso é o que nós chamamos de pecado original. Esse propósito original de Deus para a existência do homem foi corrompido, foi desviado. E esse evento, irmãos, marca a ruptura entre o Criador e a criatura. E essa ruptura traz consequências devastadoras para a criação, para toda a criação, não só para os seres humanos, mas para toda a criação. E também para o plano original de Deus, para a sua criação como um todo. O pecado do homem trouxe ao coração do homem a rejeição da autoridade de Deus. Adão e Eva foram tentados pela serpente, escolheram desobedecer a única ordem direta de Deus para eles, que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. E esse ato não foi apenas uma falha moral, mas uma rebelião contra o senhorio de Deus. O homem quis ser como Deus. O homem foi pego pelo mesmo pecado de Lúcifer, que o transformou em Satanás, o pecado do orgulho. E o homem decidiu por si mesmo o que era certo e desobedeceu a Deus. O pecado do homem também provocou a ruptura do nosso relacionamento com Deus, tal qual Deus desejava desde o início que ele fosse. Um relacionamento pleno, perfeito, sem falta, íntegro, completo. A comunhão direta do homem com Deus foi quebrada. E depois do pecado, o homem passa a temer a presença de Deus. Nós lemos lá em Gênesis que Deus se encontrava todos os dias com o homem no jardim para ter relacionamento com ele, para conversar com ele, para trocar com ele, para verificar a criação com ele. Mas depois do pecado, o homem passa a ter medo de Deus. Depois do pecado, o homem se esconde de Deus. Depois do pecado, o homem toma consciência da sua vergonha e da sua culpa. Depois do pecado, o homem morre espiritualmente, o homem é separado espiritualmente de Deus. Essa separação, ela é espiritual, moral e também relacional, porque esse relacionamento foi quebrado. O homem perde nesse momento o acesso pleno à presença de Deus. O homem perde o direito de estar com Deus onde Deus está, porque Deus amaldiçoa a terra e expulsa o homem do jardim. Ele é separado de Deus. Deus disse: olha, você não coma do fruto dessa árvore, porque do dia que você comer dela, você morrerá. Obviamente, a Bíblia está se referindo ali a essa morte espiritual, a essa separação espiritual. Foi exatamente isso que aconteceu, a ruptura do relacionamento do homem com Deus. O pecado também deturpou a imagem de Deus com a qual o homem foi criado. Corrompeu a imagem de Deus com a qual o homem foi criado. E embora todos nós ainda sejamos portadores da imagem de Deus, essa imagem ela foi corrompida pelo pecado, ela foi maculada pelo pecado. E isso afetou a nossa capacidade de refletir a glória de Deus, o caráter de Deus com clareza. Isso fez surgir no coração do homem a injustiça, o egoísmo, a idolatria e toda forma de pecado que se possa nomear. Olha só, irmãos, Deus nos criou com um propósito belo, lindo, perfeito. Mas veio o pecado, e o pecado deturpou, corrompeu, maculou, manchou todo esse propósito. Fez surgir no coração do homem toda a injustiça, egoísmo, idolatria, toda forma de pecado, vindo dessa natureza pecaminosa da qual o homem agora tem consciência, por causa da sua morte espiritual. Que coisa terrível. A queda do homem também fez que surgisse no coração do homem, e a partir do homem, para todos os seres humanos, a idolatria, a substituição do Criador pela criação. Nós falamos um pouco sobre idolatria hoje pela manhã. Lançamos luz sobre esse pecado que, vez após vez, assedia a nossa alma.
E vimos como é importante estarmos conscientes disso. E como é importante combatermos esse pecado em nosso coração. Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25. Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25, diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles se obscureceu. Embora eles afirmem ser sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas à semelhança do homem mortal, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. O pecado trouxe ao coração do homem a idolatria. A iniciativa de substituir Deus por outras coisas, por outros seres, pela criação. Não, essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o homem se relacionasse pessoalmente com Deus, como sua criação, como seu filho, compreendendo o lugar de Deus, preservando o lugar de Deus sobre a sua criação. Esse texto que nós acabamos de ler, ele explica que os homens, conhecendo a Deus, não glorificaram a Deus, mas trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Olha a idolatria aí. Esse pecado, o pecado da idolatria, é, portanto, o ponto central do desvio, da queda, do pecado do homem. O homem passou a adorar a criação em vez do Criador, buscando significado, segurança e prazer em coisas que não são Deus. A queda do homem também maculou, corrompeu a missão que Deus havia dado ao homem. O mandato de cultivar, multiplicar, governar a terra também foi corrompido. E a partir do pecado, o homem passa a experimentar dor, conflito, exploração, provocar injustiças. O homem criado para servir e cuidar passou a usar o seu poder para dominar e para destruir. Isso faz que toda idolatria manifeste de forma distorcida o anseio original do homem por Deus e pela comunhão com Ele. Porque o homem está de muitas maneiras, de muitas diferentes maneiras, buscando para si um Deus com o qual ele quer se relacionar. Um Deus que ele quer conhecer. Todos desejamos Deus, mesmo que não estejamos conscientes disso. E esse desejo entranhado na criação humana, ele é o fio que o Senhor usa para nos trazer de volta à sua presença. A âncora que nos traz à superfície quando naufragados na escuridão do mar da vida. Esse desejo que está lá no nosso, está no lugar mais profundo do nosso ser, ele é o fio que Deus pega e puxa para nos trazer à sua presença. Então havia um propósito de Deus na criação do homem. Esse propósito foi corrompido. E essa corrupção, ela aparece com muitos e diferentes efeitos. Após a queda, o coração do homem permanece sedento por Deus, mas cego para Deus. É por isso que a gente, às vezes, usa expressões como essa. Todo homem tem o vazio do tamanho de Deus no seu coração. Todo homem, em toda religião, está à busca de Deus, mas está buscando a Deus no lugar errado, do modo errado. Sabe, essas e outras expressões semelhantes, elas revelam que o homem continua sedento por Deus, mas está cego para Deus. Romanos capítulo 1, do 21 ao 25, como nós lemos, mostra que o homem conhece a Deus de forma geral, mas suprime a verdade. Isso faz do homem um ser fútil em seus pensamentos. Isso faz do homem um ser entregue ao poder da idolatria. O homem também passa a buscar satisfação
em muitas coisas fora de Deus. Ele não tem mais o seu prazer no Senhor. Então ele precisa buscar esse prazer em outro lugar. O coração do homem, como disse João Calvino, é uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de ídolos. Nós estamos o tempo todo procurando por ídolos a quem nós possamos devotar a nossa crença, a nossa confiança, a nossa fé. Depois da queda, o homem continuou a buscar significado, segurança, identidade, mas fora de Deus. Substituindo o Criador pela criação. Imagens, ideias, pessoas, desejos, religiões. Até mesmo coisas boas que são elevadas ao lugar de Deus, fazem do homem um idólatra. E não, nós não desejamos esse pecado em nosso coração. Nós precisamos estar cientes do poder, precisamos estar cientes da força da natureza pecaminosa que muitas vezes quer nos levar longe de Deus e quer colocar no lugar de Deus em nosso coração muitas outras coisas. Então, esse anseio por Deus permanece. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz que o ser humano mantém uma consciência de eternidade. Deus colocou a eternidade no coração dos homens, disse Salomão. Essa percepção inata de que o homem precisa de algo maior, de alguém maior, isso está no coração de todo ser humano. Mesmo daqueles que não confessam fé em nenhum Deus, não tem nenhuma religião, como nós dizemos. Não é? Essa busca ela é real. Ele é real, esse desejo ele é real, mas ele está distorcido, ele está corrompido. E então, Deus revela o maravilhoso poder do Evangelho. Porque o Evangelho é a resolução de Deus para o problema do pecado humano. É a resolução de Deus para trazer o homem à sua presença de novo. O Evangelho, então, revela o caminho certo. Cristo é a única resposta verdadeira a essa busca, a essa sede, a esse anseio que o homem tem por Deus. Cristo é a imagem exata de Deus, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 15. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, por isso o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda idolatria, irmãos, quando exposta, ela aponta para a necessidade de arrependimento e retorno ao verdadeiro Deus. Então, se o Evangelho é o caminho certo, como nós podemos andar por esse caminho? Como devemos andar por esse caminho? Responder a essa pergunta ou essas perguntas nos leva direto ao coração da mensagem cristã, pois é a fé no Evangelho que não apenas perdoa pecados, mas quebra o poder da idolatria e restaura o nosso coração para Deus. O poder do Evangelho nos faz reconhecer que não há absolutamente nenhum outro Deus, ninguém, nada que possa ocupar o lugar de Deus em nosso coração, nada que possa assentar-se no trono do nosso coração para governar a nossa vida. Esse lugar é apenas de Deus. Só Deus merece esse lugar, porque fomos criados por Ele, para a glória do seu nome. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Não é isso que diz não é isso que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos? Ninguém, nada e ninguém podem sentar-se no trono de Deus em nosso coração. O maravilhoso poder do Evangelho revela o verdadeiro Deus. A idolatria, irmãos, o orgulho e a idolatria, eles só prosperam na ignorância, na falsificação. Por isso Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O conhecimento da verdade liberta. O conhecimento da verdade desnuda diante dos olhos a nossa condição espiritual sem Deus. E nos faz ver o quão miseráveis nós somos e como nós precisamos de Deus. E nos leva a esse lugar de arrependimento, onde nós clamamos pela misericórdia de Deus e para que Ele nos restaure. O Evangelho traz a revelação clara de quem Deus é.
O Evangelho não traz a revelação de um ídolo feito à nossa imagem. Não traz a revelação de um ídolo construído pela nossa mão, mas a revelação de um Deus vivo e verdadeiro, que se manifestou, que se mostrou, que se revelou aos homens em Cristo Jesus, o seu Filho. Ver Jesus é ver Deus como Ele é. E isso desfaz os falsos deuses que criamos e o poder da ignorância que nos mantém escravos desses deuses falsos. A revelação de Deus, o maravilhoso poder do Evangelho, o maravilhoso poder do Evangelho nos revela quem Deus é. E o Evangelho é maravilhoso porque nos revela esse maravilhoso Deus. O maravilhoso poder do Evangelho também expõe o vazio da idolatria, o vazio do orgulho. Em Gálatas capítulo 4, versículo 8, Paulo diz: quando não conhecias a Deus, servias aos que por natureza não são deuses. Quando não conhecias, porque depois que alguém conhece a Deus e passa a servir a Deus por amor, todo engano, toda mentira é quebrada, é derrubada. A pregação do Evangelho confronta os ídolos do coração. A pregação do Evangelho verdadeiro confronta no coração do homem a idolatria ao sucesso, ao poder, ao prazer, ao controle, à segurança, a idolatria à autoimagem. A pregação do Evangelho nos revela como mentirosos muitas vezes, impotentes, destruidores. O Evangelho mostra que só Cristo pode satisfazer a nossa miséria, a miséria que o pecado provocou na alma humana. Só Cristo. Só Cristo. E que se lembre que nós não estamos tratando aqui de uma religião. Eu disse no começo e repito, não é uma religião. Não é o vir à igreja, não é como muitos dizem o ser da igreja, não é como muitos dizem o ser Bíblia, não. Tem a ver com conhecer pessoalmente a Cristo, tem a ver com ser tocado no íntimo do seu ser pelo maravilhoso poder do Evangelho e pela revelação do verdadeiro Deus, que revela em Cristo o seu propósito. O propósito da nossa existência desde a criação. Restaurado, reformado, refeito pela morte e ressurreição de Jesus. Nós precisamos nos lembrar, porque estamos aqui, nós precisamos nos lembrar do que trata esse Evangelho que dizemos defender, do que trata esse Evangelho, do que trata esse Evangelho que dizemos crer. Porque para muitos irmãos parece que se trata só de pertencer a uma comunidade, de ter um lugar para ir, de ter um lugar onde se sinta bem, de ter um lugar onde se pode fazer amigos. Irmão, isso está na página 2, mas na página 1, a página principal do livro, está a revelação de que sem Deus nós somos pecadores miseráveis. E de que só Deus em Cristo Jesus pode nos restaurar a comunhão plena com Ele. Só Deus em Cristo Jesus pode abrir os nossos olhos para que vejamos a glória da sua beleza. Só Cristo Jesus pode nos ver o quão pequenos somos e o quão agraciados somos nessa pequenez, porque o Deus Criador de todas as coisas decidiu habitar em nós, seres humanos pequenos, falhos, finitos. Olha que maravilha, irmão! Olha que maravilha! É mais do que uma reunião dominical. Sabe, a mensagem do Evangelho, o maravilhoso poder do Evangelho tem a ver com sermos reconectados ao propósito original de Deus. Tem a ver com sermos trazidos de volta desse lugar de pecado e miséria para a comunhão perfeita de Deus em Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção dos pecados em Cristo Jesus. Aleluia! O maravilhoso poder do Evangelho expõe o vazio do orgulho, o vazio da idolatria. O maravilhoso poder do Evangelho também toca o coração do homem com o amor de Deus. Lá no jardim o homem era plenamente amado por Deus. Amava Deus com todas as suas afeições, mas o pecado corrompeu esse amor. E agora o homem passa a procurar aquele amor que ele tinha em Deus em muitas outras coisas. Em muitas outras coisas. Prazeres, vícios, pessoas, circunstâncias específicas. Mas só Deus
pode satisfazer o amor só Deus pode satisfazer a expectativa de amor que procuramos, porque o amor de Deus é perfeito. O meu amor é falho. Eventualmente eu posso pecar contra você. Eventualmente eu posso falhar com você. Eventualmente eu posso quebrar a sua confiança. Mas Deus não. O amor de Deus é perfeito. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você percebe porque esse amor é um amor perfeito, irmãos? Porque esse amor vem do Deus perfeito, manifestado em Cristo Jesus, o Filho perfeito, o Cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, o Cordeiro sem pecado. E que vai ao sacrifício de morte por pecadores como eu e você, quando nós ainda nem existíamos. Isso precisa nos fazer abrir os olhos e enxergar o amor de Deus. O Evangelho conquista o coração do homem não pela força, mas pelo amor. Por quê? Porque o Evangelho mostra que Deus não exige que nos salvemos dele. Mas o Evangelho mostra que Deus nos salva de nós mesmos. Que nós não precisamos ter medo de Deus. Que nós deveríamos temer a nossa condição sem Deus. Certa vez Jesus disse: olha, não temam aqueles que podem tirar a sua vida. E nada mais do que isso, mas temam aquele que pode tirar a sua vida e lançá-la no inferno. Porque a vontade de Deus não é que tenhamos medo, mas é que nos envolvamos com Ele nesse amor perfeito. Maravilhoso poder do Evangelho nos dá um novo coração. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 diz: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmãos. Nós precisamos encontrar deleite na maravilhosa mensagem do Evangelho. Nós precisamos encontrar prazer na maravilhosa mensagem do Evangelho. Sabe, irmãos, eu tenho muitas necessidades, você também tem. Eu tenho muitos desejos, você também tem. Eu tenho muitos anseios, muitas aspirações, você também tem. Mas só uma coisa importa. Só uma coisa importa. Cristo em nós. Cristo em nós é suficiente. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Nós precisamos encontrar prazer na maravilhosa mensagem do Evangelho. Pela obra do Espírito Santo, o Evangelho regenera, faz nascer de novo, transforma a raiz do problema. Não resolve só os sintomas, os efeitos, resolve a causa, o coração. Ele troca o nosso coração, irmão. Não se trata apenas de mudar comportamentos, mas de ter novos afetos. O que antes nós amávamos, agora nós odiamos. O pecado que antes nos provocava prazer, agora nos provoca repulsa. Porque nós provamos um amor e um prazer maior. Porque nós provamos um amor e um prazer melhor. Porque nós provamos um amor e um prazer perfeitos. Antes nós rejeitávamos Deus, mas agora nós o amamos, porque esse amor foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, o seu Filho, em quem nós cremos. O verdadeiro Evangelho liberta o homem para adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu disse, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Irmãos, a verdadeira liberdade não está em poder fazer o que se quer. A verdadeira liberdade está em poder ser quem Deus nos criou para ser. E é isso que o Evangelho faz por nós. Nos recoloca numa posição em que agora nós podemos ser de novo quem Deus nos criou para ser. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Quantas vezes, irmãos, nós tentamos, pela força da nossa vontade, nos livrar
de comportamentos, de vícios, de hábitos, de circunstâncias, em que nós momentaneamente conseguimos nos ver livres delas, mas depois voltamos às mesmas condições. Quantas vezes? Isso é assim por quê? Porque a nossa vontade não é suficiente. A nossa força, o nosso poder não são suficientes. Nós precisamos do poder do maravilhoso Evangelho que nos regenera, que nos faz homens novos, libertos do poder, da força da natureza pecaminosa. Enquanto a idolatria e o orgulho escravizam, o Evangelho liberta. Liberta da necessidade de aprovação, do medo, da ansiedade por controle, da compulsão por prazer, do desempenho, da performance. Nós não estamos aqui para parecer bonitos, para parecer que vamos bem aos olhos dos outros. Estamos aqui para satisfazer a glória de Deus. Nós não existimos para atender as expectativas dos outros. Nós existimos para atender as expectativas de Deus. É a Deus quem queremos agradar, é a Deus quem queremos dar louvor, é a Deus quem queremos adorar, é a Deus que queremos bendizer, é a Deus que queremos que a nossa vida seja como um incenso suave subindo as suas narinas. É a Deus por quem queremos viver os nossos dias dando glória ao seu nome, exaltando a sua santidade, a sua glória, a sua beleza. É a Deus, nós não tememos os homens, nós não tememos a morte, porque a vida eterna está em nós, na pessoa de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Somos livres para adorar a Deus. Somos livres para adorar a Deus. Somos livres para adorar a Deus como fomos criados desde o início para fazer. Aleluia. O maravilhoso poder do Evangelho reposiciona Cristo no trono do nosso coração. O que tem governado a sua vida, irmão? O que tem determinado as suas escolhas? O que tem determinado as suas decisões? O caminho que você está andando? Quem abriu esse caminho diante de você? Você mesmo? Seus sonhos, seus desejos, sua vontade? Isso pode não terminar bem. Por isso Deus nos deu o Evangelho. Porque o Evangelho reposiciona Cristo no trono do nosso coração. Ele nos faz viver sob o seu governo, nos faz viver sob o seu domínio, nos faz viver no lugar em que Ele realiza em nós a sua vontade. Como Paulo diz, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O Evangelho não só remove os ídolos do nosso coração, não só quebra o poder do orgulho no nosso coração, mas ele entroniza Cristo. Isso é conversão de verdade. Sabe, não apenas largar falsos deuses, mas voltar-se em fé e amor ao Deus verdadeiro, a Cristo Jesus. Eu disse pela manhã e repito, a idolatria não é amar outros deuses. A idolatria é não amar a Deus de todo o coração. E Deus nos chama para amá-lo de todo o coração. Porque o Evangelho quebra o poder da idolatria, do orgulho, quebra a força do pecado na nossa vida. Quebra toda a falsa ideia de salvação. Porque nos oferece um Salvador mais belo, mais forte, mais verdadeiro, mais satisfatório do que qualquer ídolo poderia ser para nós. O Evangelho, ele reconquista o coração do homem, redireciona o coração do homem, a adoração do homem, reconcilia o homem com o Pai pelo sangue de Cristo, pelo poder do Espírito. O maravilhoso poder do Evangelho precisa nos fazer lembrar de onde partimos, o que deu errado no meio do caminho, e como tudo pode dar certo outra vez por meio de Cristo Jesus. Se essa linha, irmão, se esse fio estiver claro diante dos nossos olhos, não há tempestade certa, não há dia ensolarado certo. Não há dificuldade certa, não há facilidade certa. Não há alegria certa, não há choro certo. Em todas as coisas caminhamos felizes e alegres com Cristo. Porque sabemos de onde vimos, sabemos do que fomos salvos e sabemos para onde estamos indo agora. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Cristo em nós. Assentado no trono do nosso coração, governando a nossa vida, governando os nossos desejos, governando as nossas afeições.
Maravilhoso poder do Evangelho. Deus está restaurando na sua igreja a consciência da suficiência do Evangelho, da suficiência de Cristo. Em muitos lugares, de muitas maneiras, nós vemos os homens, até mesmo através da igreja, procurando Deus da maneira errada, por caminhos errados, com motivações escusas. E esse é um sinal do fim dos tempos, porque a Bíblia diz que no fim dos tempos, os dias que antecederiam a volta de Cristo, os homens seriam maus, corruptos, procurariam mestres para si, e muitos falsos mestres se levantariam. É por isso, irmãos, é por isso que nós precisamos voltar ao verdadeiro Evangelho. E é por isso que nós precisamos voltar à revelação de Deus através do verdadeiro Evangelho. Deixar que Deus se assente no trono do nosso coração e governe a nossa vida. Com o seu poder, com a sua graça, com a sua sabedoria. Você deve orar a Deus e falar com Deus sobre as suas necessidades, sobre os seus problemas, sobre as suas questões. Você deve fazer isso. Mas você não deve fazer só isso. Sabe? Porque, de alguma maneira, não sei porquê, a gente precisa encontrar esse fio solto. De alguma maneira, a percepção geral é que os crentes, de um modo geral, estou sendo bem genérico aqui, tá? Você não pensar que eu estou falando de você. De um modo bem genérico, a percepção geral é que os crentes não entendem muito bem o que estão fazendo aqui. Não entendem muito bem o que estão fazendo na igreja. Até entendem, ok, salvação, Jesus e tal. Irmão, mas a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa refletir sobre isso. Porque se o nosso raciocínio for raso, for vazio, sobre o maravilhoso poder do Evangelho, em pouco tempo nós estaremos cultuando o Deus verdadeiro pelos motivos errados. Estaremos adorando o Deus verdadeiro com o coração errado. E é esse chamado que nós precisamos ouvir. E é a esse chamado que nós precisamos dar atenção nesses dias. Pensar e refletir e celebrar e nos envolver novamente com o maravilhoso poder do Evangelho. Fomos criados à imagem de Deus. O pecado corrompeu a imagem de Deus em nós. Cristo Jesus veio e quebrou o poder do pecado em nossa vida. E reposicionou no nosso coração o seu trono de governo e domínio. E agora somos dele. Pertencemos a ele. Estamos com ele no seu reino. O seu reino está em nós. O seu amor está em nós. A imagem de Deus pode brilhar claramente através de nós outra vez. Nós estamos livres do poder do pecado, livres da morte, justificados da condenação eterna. Temos a vida eterna em nós porque temos o Filho. João diz isso: quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Esse é o poder do Evangelho. É por causa desse Evangelho que nós estamos aqui. E é esse Evangelho que nós devemos celebrar. Nós não podemos inverter a ordem das coisas. Deus não é menos Deus se você ora e Ele não responde a sua oração. Deus não é menos Deus se você pede A e Deus dá B. Se você pede para Deus não deixar que o C aconteça e acontece o C exatamente como você não queria. Deus permanece sendo Deus, irmãos. A sua graça continua sendo perfeita, a sua sabedoria ilimitada. Somos nós quem precisamos reposicionar o nosso coração. Somos nós quem precisamos ajustar o foco da nossa lente. Somos nós quem precisamos olhar o verdadeiro Evangelho como ele é. Comunhão com Deus. Liberdade para adorar a Deus, amar a Deus, ser amado por Deus, ter comunhão com Deus, ser livre do poder do pecado. Por isso Paulo disse: o pecado não terá domínio sobre vós, porque vós não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Sabe, nós não podíamos, por vontade própria, ser santos para Deus. Mas o maravilhoso poder do Evangelho nos fez santos para Deus, na força, no poder de Cristo Jesus em nós. Uau! Como um pecador miserável como eu, posso ser tido diante dele como um santo, como separado, como justo. Só o maravilhoso poder do Evangelho pode fazer isso. E nós precisamos celebrar esse Evangelho. Amém, irmãos? Celebrar esse Evangelho. Se todos os dias
nós pudermos refletir sobre isso, pensar sobre isso. Quem éramos? Onde tudo deu errado. E como Cristo refez tudo pelo maravilhoso poder do Evangelho. Se todos os dias nós pudermos pensar sobre isso, se todos os dias nós pudermos celebrar isso, irmãos, não tem tristeza certa. Você pensa por isso, você pense nisso por alguns minutos, com seus olhos fechados, assim, sabe, meditando. Eu duvido que involuntariamente os seus lábios não vão sorrir. Você vai pensar, uau, que isso, que Deus é esse, que Pai é esse. Amém, irmãos? O que nós devemos levar para a nossa semana? Devemos levar para a nossa semana que o maravilhoso poder do Evangelho nos encontrou e que isso basta. Isso basta. Isso é suficiente. Deus te deu força, Deus te deu saúde, Deus te deu inteligência, Deus te deu meios, Deus te deu caminhos, Deus te deu uma comunidade, Deus te deu amigos, Deus te deu pessoas. Vai, irmão, vai, viva com toda a sua força. Faça aquilo que Deus tem te permitido fazer. Mas não se esqueça que o maravilhoso poder do Evangelho não é maravilhoso porque nos dá o que nós queremos. O maravilhoso poder do Evangelho nos dá o que nós jamais poderíamos conseguir por conta própria. Que nós sequer desejamos um dia. Mas nos deu pela graça de Deus. Amém, irmão? Celebre Jesus, sabe? É isso que o Espírito está fazendo nesses dias. Despertando no coração da igreja esse sentimento de, sabe, vamos celebrar Jesus. Mas o que aconteceu? Como assim o que aconteceu, irmão? Você está vivendo em que mundo? Você está vivendo em que mundo? Como assim o que aconteceu? Há 2000 anos atrás você não sabe o que aconteceu? Sabe, celebrar Jesus não é porque o milagre, a porta, o carro, a casa, a cura, tudo bem, irmão, beleza, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Mas não é isso que move o nosso coração. Não é isso que move a nossa fé. Não é isso que move a nossa alegria. Não é isso que determina, melhor dizendo, a nossa alegria. É quem Jesus é. É o que Jesus fez. Uau. Uau. Às vezes, a impressão que eu tenho é que a igreja pensa muito pouco sobre isso. Reflete muito pouco nisso. Sabe? Sabe quando você pensa tanto tempo numa coisa e você vai encontrando os detalhes dessa coisa nessa reflexão? Você vai encontrando as belezas escondidas dessa coisa nessa reflexão. Sabe, nós precisamos voltar a refletir, pensar o Evangelho, pensar Jesus, refletir Jesus, sentir Jesus. Respirar Jesus. Jesus, morto e ressurreto. Só Jesus, só Jesus, só Jesus e mais nada. Só Jesus e mais ninguém. Só Jesus. A Jesus seja toda a glória. A Jesus seja todo louvor. A Jesus seja toda a nossa vida. A Jesus seja a nossa adoração. A Jesus seja os nossos dias. A Jesus seja a nossa força. A Jesus seja o nosso vigor. A Jesus seja a nossa saúde. A Jesus seja o nosso louvor. A Jesus seja a nossa oração. A Jesus seja o nosso canto. A Jesus seja a nossa celebração. Porque Jesus merece. Jesus merece. Aleluia. Aleluia. Olha o que nós temos aqui, irmão. Olha o que nós temos aqui. Se você não pode olhar para isso aqui, irmão. 2000 anos atrás, um homem dividiu a história. Descortinou diante dos olhos de toda a humanidade a beleza da glória do Deus eterno. A beleza do amor do Deus eterno. E morreu.
e verteu seu sangue e sofreu para que hoje pudéssemos estar aqui. Para que hoje pudéssemos estar aqui. Não olhe para isso e veja um suco, veja um pão. Olhe para isso e veja Jesus. 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 Morto e ressurreto. Morto e ressurreto. Se pregarmos apenas Jesus, as pessoas virão pelo motivo certo. Se pregarmos apenas Jesus, as pessoas ficarão pelo motivo certo. Se pregarmos apenas Jesus, as pessoas serão salvas pelo motivo certo. Irmão, se começar a enfeitar o pavão demais, se começar a misturar demais esse evangelho com outras coisas, com outras filosofias, com psicologia, com PNL, programação neurolinguística, com, sabe, se começar a misturar, irmão, vai virar uma salada, vai virar outra coisa. O evangelho é Jesus. Jesus, morto e ressurreto, para que ninguém morra para sempre, mas para que aquele que crer nele tenha a vida eterna. Fique de pé no seu lugar.